A descoberta mais perigosa de Jung não tinha a ver com doença mental. Tinha a ver com pessoas que enxergam tudo aquilo que os outros não percebem e por que essa habilidade acaba destruindo quem a possui. Em sua prática clínica, Jung documentou pacientes com o que chamou de percepção diferenciada. Eram indivíduos capazes de ler microexpressões, sentir emoções ocultas e perceber padrões psicológicos que escapavam de todos os demais. Eles viam através das máscaras sociais, detectavam mentiras instantaneamente e sentiam as tensões inconscientes presentes em cada ambiente. Jung chamou essa descoberta de perigosa porque essas pessoas, de forma consistente, acabavam isoladas, exaustas e incapazes de manter relacionamentos normais. Não porque fossem instáveis, mas porque enxergar tudo tinha um custo psicológico que ninguém compreendia. Hoje vou mostrar a você a descoberta mais perigosa de Jung sobre pessoas que veem além e por que ele acreditava que essa rara habilidade ou destrói a pessoa ou a transforma em algo extraordinário. O caso que revelou essa descoberta começou com um paciente descrito em suas anotações privadas. Um tipo altamente introvertido e intuitivo que o procurou em 1913, justamente no período em que Jung vivia sua própria crise psicológica após o rompimento com Freud. Esse paciente relatava que sua vida havia se transformado em um campo minado emocional. Ao entrar em qualquer sala, ele captava em segundos as intenções ocultas de cada pessoa. Se alguém sorria, mas escondia ressentimento, ele sentia como se fosse atingido por uma corrente elétrica invisível. Se um amigo lhe dizia uma palavra cordial, mas carregada de inveja, ele não conseguia ignorar. A falsidade vibrava em seu corpo como um sinal impossível de silenciar. Para muitos, isso poderia parecer um dom, mas para ele era uma maldição. As conversas mais simples se transformavam em labirintos de tensão, porque atrás de cada palavra ele enxergava um universo oculto de contradições, mentiras e feridas não resolvidas. Nada era apenas o que parecia. Tudo escondia camadas invisíveis que o mundo comum não via, mas que ele não conseguia deixar de perceber. Jung observou que esse tipo de percepção hiperdesenvolvida não apenas isolava o indivíduo, como corroía lentamente sua energia vital. O paciente sofria de insônia crônica, ansiedade constante e um profundo sentimento de alienação. Ele dizia: "É como se eu estivesse em um teatro onde todos fingem acreditar na peça, mas eu vejo claramente os fios, os truques e os bastidores, e por enxergar não consigo mais me entregar à ilusão como os outros." Jung percebeu que essa sensibilidade extrema não era fruto de doença, mas de um tipo particular de consciência, rara, perigosa e ao mesmo tempo cheia de potencial. Para o médico suíço, esses indivíduos caminhavam em uma linha tênue, de um lado, a loucura e a solidão, de outro, uma forma de sabedoria que poderia transformar a própria vida e até mesmo a sociedade. Jung descreveu que, ao longo das sessões, percebeu algo impressionante nesse paciente. Ele não apenas captava tensões invisíveis nos outros, mas também era capaz de prever desfechos de relações e acontecimentos sociais antes que qualquer sinal objetivo aparecesse. Ele sabia, por exemplo, quando uma amizade iria se romper, quando um casal estava prestes a se separar ou quando um colega estava tramando uma traição. Não por adivinhação, mas porque lia com absoluta clareza os pequenos detalhes, o olhar que durava meio segundo a mais, o silêncio carregado, a hesitação na fala, o leve endurecimento do rosto. Esse tipo de percepção parecia dar a ele um poder quase profético, mas ao mesmo tempo o tornava insuportavelmente vulnerável. Era como viver com os nervos expostos, sem a proteção que a ignorância natural confere à maioria das pessoas. Onde os outros viam normalidade, ele enxergava rachaduras. Onde os outros confiavam, ele desconfiava. Onde os outros descansavam, ele permanecia em alerta. Para Jung, essa condição revelava um dilema profundo. O ser humano precisa de ilusões para viver. Precisa acreditar em máscaras sociais, em pequenas mentiras, em aparências que sustentam a convivência.
Quando alguém vê além de tudo isso, corre o risco de perder a capacidade de participar da vida comum. É como se essa visão arrancasse o véu que recobre o mundo e mostrasse a realidade nua, cheia de falsidade, contradição e dor. Jung escreveu que muitos desses indivíduos não suportavam o peso de ver demais. Tornavam-se reclusos, desconectados da sociedade ou caíam em estados depressivos profundos. Mas havia um caminho possível: transformar esse olhar em algo criativo, simbólico e espiritual. Em vez de apenas perceber as mentiras e as tensões, aprender a traduzir essas visões em arte, filosofia, psicologia ou espiritualidade. Era a única forma de não ser destruído pela própria lucidez. Na leitura simbólica de Jung, esse paciente não era apenas um caso clínico isolado. Ele representava um arquétipo antigo, o do vidente, aquele que enxerga além do que é visível. Desde as tragédias gregas, passando pelos profetas bíblicos, até os xamãs de culturas ancestrais, a humanidade sempre reconheceu que algumas pessoas possuem uma visão mais profunda da realidade. Mas essa visão raramente foi tratada como uma bênção. O profeta era frequentemente rejeitado, ridicularizado ou temido. O xamã, isolado da aldeia. O filósofo, perseguido por expor verdades incômodas. Jung via nesse padrão histórico a confirmação de sua hipótese. Quem vê demais carrega o peso da solidão. Segundo Jung, a mente comum precisa do véu da inconsciência para funcionar. Nós suportamos viver em sociedade porque não percebemos todas as contradições que estão ao nosso redor. O indivíduo com percepção diferenciada, ao rasgar esse véu, descobre um mundo de sombras, falsidades e tensões que ninguém mais reconhece. É como se vivesse permanentemente diante da verdade nua, uma condição insuportável para quem não aprendeu a dar sentido a essa visão. Por isso Jung dizia que essa era a sua descoberta mais perigosa. A visão total não liberta, destrói. Só se torna libertadora quando o indivíduo aprende a integrar o excesso de lucidez à vida simbólica. Em outras palavras, quando entende que não basta ver, é preciso transformar o que se vê em linguagem, mito, arte, cura. Nesse sentido, Jung afirmava que aqueles que suportam o fardo dessa visão podem se tornar verdadeiros transformadores do coletivo. São pessoas que traduzem as tensões invisíveis em palavras, imagens ou gestos que ajudam os outros a despertar. Mas o risco é constante. Se não encontram um caminho de expressão, acabam esmagados pela própria clareza. Na mitologia grega, um dos exemplos mais claros é o de Cassandra. Dotada pelo deus Apolo com o dom da profecia, ela conseguia prever cada tragédia que se abateria sobre sua cidade. Mas, amaldiçoada, ninguém acreditava em suas palavras. Cassandra enxergava o desastre, gritava para alertar, mas sua voz era ignorada. O peso de ver o que ninguém mais via a condenou à solidão e ao desespero. Outro exemplo é o de Tirésias, o cego profeta de Tebas. Embora privado da visão física, ele era capaz de enxergar verdades invisíveis aos olhos comuns. Sua cegueira externa simbolizava exatamente isso. Para ver as profundezas, era preciso renunciar à visão superficial. Mas Tirésias também carregava o destino de quem revela verdades inconvenientes, ser temido, consultado apenas em tempos de crise, nunca verdadeiramente integrado à vida comum. Nas tradições bíblicas, encontramos a mesma dinâmica. Jeremias, por exemplo, foi o profeta das lágrimas. Viu a queda iminente de Jerusalém e alertou incessantemente, mas foi perseguido, preso e ridicularizado. Os profetas, em geral, eram homens que viam a podridão sob o verniz da normalidade e, por isso, tornavam-se insuportáveis para a sociedade. Para Jung, esses exemplos não eram apenas histórias do passado. Eles representavam padrões psíquicos eternos, arquétipos que continuam se manifestando na vida de indivíduos modernos. O paciente de 1913, que via cada microexpressão e cada mentira oculta, era uma versão contemporânea de Cassandra ou Tirésias. Assim como eles, ele também vivia a condenação de enxergar demais em um mundo que prefere a cegueira.
Esse era, segundo Jung, o perigo mais profundo, a visão que isola. O dom de perceber além se converte em maldição quando não encontra ressonância no coletivo. Para Jung, a salvação dessas pessoas não estava em tentar desligar a percepção diferenciada, nem em se forçar a viver como os demais. Isso seria impossível. Quem enxerga demais não consegue voltar a ser cego. A saída estava em transfigurar a visão em obra. Ele dizia que o indivíduo dotado dessa sensibilidade extrema só encontra equilíbrio quando descobre uma forma de canalizar o excesso de lucidez em algo maior. Na arte, transformando percepções dolorosas em pinturas, poemas, música ou literatura. Na ciência e na filosofia, convertendo intuições invisíveis em ideias que ajudam a sociedade a avançar. Na espiritualidade, dando linguagem e sentido a experiências que o coletivo ainda não compreende. Para Jung, esse processo de transformação era uma espécie de alquimia psíquica. A dor de enxergar demais, quando trabalhada, se converte em ouro simbólico. O indivíduo deixa de ser um estranho isolado e se torna um mediador entre o inconsciente e a consciência coletiva. Mas ele também alertava: esse caminho exige coragem e disciplina interior. Sem essas qualidades, o excesso de percepção leva à exaustão, ao cinismo ou até à loucura. Com elas, porém, pode transformar uma vida marcada pela solidão em uma missão marcada por sentido. Jung resumiu isso de forma simbólica. Quem enxerga o que os outros não veem está condenado à dor, a menos que faça da visão um dom para os demais. Assim, o arquétipo do vidente deixa de ser apenas a figura trágica de Cassandra e se aproxima do sábio, do curador, do criador. O mesmo olhar que poderia destruir torna-se, quando bem integrado, uma chave de transformação pessoal e coletiva. Nos dias de hoje, pessoas com essa percepção diferenciada não precisam ser profetas ou artistas consagrados para sofrer o peso de enxergar demais. Muitas vezes, isso se manifesta em situações comuns, mas com consequências devastadoras. No trabalho, por exemplo, esses indivíduos captam rapidamente as intenções ocultas de colegas ou superiores. Eles percebem as intrigas, as rivalidades veladas, a manipulação escondida sob discursos aparentemente cordiais. O que para os outros é apenas mais um dia no escritório, para eles é uma arena psicológica onde cada gesto e palavra escondem tensões. Esse excesso de lucidez pode torná-los excelentes estrategistas, mas também os leva ao desgaste, porque nunca conseguem desligar essa sensibilidade. Nas relações afetivas, o peso é ainda maior. Enquanto a maioria consegue ignorar pequenas contradições ou acreditar nas máscaras da intimidade, essas pessoas veem além. Sentem quando o parceiro não está dizendo toda a verdade, quando um olhar revela cansaço, ressentimento ou desinteresse. Muitas vezes, antes mesmo que uma crise aconteça, elas já sabem que o vínculo está se desfazendo. E isso gera uma dor dupla, primeiro pela perda que já pressentem e depois pela solidão de não serem acreditadas quando tentam expressar o que percebem. Até na vida social mais simples, como em encontros casuais ou festas, elas se veem sobrecarregadas. Enquanto todos desfrutam da leveza, elas notam os olhares de inveja, as tensões entre casais, a falsidade nas palavras ditas apenas por conveniência. O que deveria ser prazer, para elas muitas vezes se torna fardo. Jung observava que essa é uma das marcas mais cruéis dessa condição. Não há descanso. O indivíduo não pode simplesmente desligar a visão. Mesmo quando tenta relaxar, continua percebendo os fios invisíveis que regem as interações humanas. É como se vivesse em permanente estado de vigília. E, paradoxalmente, essa percepção também os torna alvo de rejeição. As pessoas ao redor sentem que estão diante de alguém que enxerga além, e isso gera desconforto. Poucos suportam conviver com alguém que percebe as mentiras que contam, mesmo as mais inocentes. Daí nasce o isolamento. O vidente moderno não é excluído porque deseja, mas porque sua simples presença incomoda.
Jung notava que essa sensibilidade extrema cobrava um preço inevitável. Ele a chamava de uma espécie de ferida aberta da consciência. O primeiro sintoma recorrente era a ansiedade crônica. O paciente relatava que nunca conseguia relaxar em ambientes sociais. Cada detalhe que captava o deixava em estado de alerta constante, como se estivesse sempre pronto para se defender de uma ameaça invisível. Essa hipervigilância o esgotava, drenando sua energia vital e o deixando vulnerável a crises nervosas. Outro efeito era a insônia persistente. A mente, incapaz de desligar-se da percepção aguçada, continuava a processar sinais, expressões e tensões, mesmo durante a noite. Muitos desses indivíduos relatavam sonhos carregados de simbolismo sombrio, pesadelos ou simplesmente a incapacidade de repousar em paz. A consequência mais dolorosa era o estranhamento radical, a sensação de não pertencer ao mundo. Jung descrevia que esses pacientes frequentemente diziam frases como "é como se eu fosse de outro planeta" ou "sinto que ninguém fala a mesma língua que eu". Não se tratava de arrogância, mas de um sentimento genuíno de isolamento. Ver demais os afastava de todos, até mesmo de quem amavam. Em muitos casos, esse acúmulo de lucidez se convertia em depressão profunda. Não porque a pessoa fosse naturalmente melancólica, mas porque carregava uma visão do mundo tão nua, tão despida de ilusões, que a vida parecia perder seu encanto. Se tudo é máscara, se tudo é jogo de forças ocultas, onde encontrar beleza? Esse era o abismo em que muitos caíam. Jung alertava que, sem uma transformação interior, o destino desses indivíduos era sombrio. Eles poderiam acabar como reclusos, cínicos ou até destruídos por colapsos psíquicos. O excesso de verdade, dizia Jung, é tão mortal quanto a mentira. Para Jung, cada crise carregava em si um potencial oculto. O sofrimento dessas pessoas não era sinal de fraqueza, mas de que haviam sido tocadas por uma dimensão mais profunda da realidade. Ele passou a interpretar esse fardo como um chamado interior, uma espécie de iniciação involuntária ao mistério da psique. Na linguagem simbólica, era como se o indivíduo tivesse sido arrancado da vida comum e colocado diante de um portão arquetípico. Atrás desse portão, havia a possibilidade de se tornar algo mais, um sábio, um curador, um criador. Mas, para atravessá-lo, era preciso suportar a solidão, o silêncio e a fragmentação inicial. Jung via nisso paralelos com antigas tradições espirituais. Os xamãs, por exemplo, quase sempre passavam por uma doença iniciática. Crises físicas ou psicológicas intensas que os separavam da tribo, fazendo-os sentir que estavam morrendo. Só depois dessa descida às trevas é que podiam retornar transformados, trazendo dons de cura. Do mesmo modo, muitos místicos e profetas atravessaram períodos de deserto, de loucura ou de perseguição, antes de encontrarem seu papel. Assim, Jung começou a compreender a percepção diferenciada não apenas como um problema clínico, mas como um caminho iniciático moderno. O que parecia destruição era, na verdade, uma etapa de dissolução necessária para que algo novo pudesse nascer. Ele dizia, não se trata de curar eliminando a visão, mas de ajudar o indivíduo a encontrar uma forma de carregar essa visão sem ser esmagado por ela. Essa ideia se tornou central em sua obra. O reconhecimento de que algumas pessoas são chamadas a enxergar mais fundo, e que essa visão, embora inicialmente dolorosa, pode se tornar o núcleo de uma vida com propósito. Jung compreendeu que a mente humana não suporta a verdade nua por muito tempo. O excesso de lucidez destrói, a não ser que seja envolto em símbolos. Por isso, segundo ele, o caminho dessas pessoas não era negar sua visão, mas traduzir o invisível em linguagem simbólica. A imaginação simbólica funcionava como um filtro, uma ponte entre o insuportável e o suportável. Quando o indivíduo transformava sua percepção em imagens, histórias ou obras de arte, aquilo que antes era peso se tornava expressão. O que era uma ferida se convertia em criação. É nesse ponto que entram os mitos. Para Jung, os mitos não eram meras fantasias antigas,
mas mapas psíquicos. Eles davam forma e narrativa às experiências internas caóticas. Assim, o paciente que via demais poderia encontrar em figuras como Cassandra, Tirésias ou até nos profetas bíblicos um espelho para sua própria dor. Ao reconhecer que sua experiência tinha sido vivida e contada por séculos em diferentes culturas, a solidão diminuía. Ele já não era um estranho isolado. Era parte de um drama humano universal. A arte, por sua vez, era a via mais concreta de sobrevivência. Pintores, poetas, músicos e escritores frequentemente são aqueles que carregam essa percepção diferenciada. Eles veem o que os outros não veem e sobrevivem justamente porque dão forma à visão. Em vez de serem esmagados pela intensidade do que captam, transformam-na em quadros, poemas, sinfonias, romances. A criação é o respiro que os salva. Jung dizia que essa transmutação é semelhante à alquimia. O chumbo da percepção dolorosa se transforma no ouro da obra simbólica. Só assim, a visão perigosa deixa de ser destruição e se torna contribuição. E havia ainda um aspecto espiritual. Para Jung, o símbolo tinha uma função sagrada: conectar o indivíduo ao inconsciente coletivo, mostrando que aquilo que ele vivia não era apenas dele, mas fazia parte da jornada humana. Essa percepção podia trazer não só alívio, mas também um senso de missão. Se vejo demais, é porque devo mostrar aos outros aquilo que ainda não conseguem enxergar. Quando Jung falava desses indivíduos dotados de percepção diferenciada, ele destacava que o destino deles nunca era apenas pessoal. Ao contrário, havia sempre uma dimensão coletiva envolvida. Quem carrega essa visão não é chamado a usá-la apenas para si, mas para o grupo, para a cultura, para o tempo histórico em que vive. Jung descrevia essas pessoas como pontes entre mundos. De um lado, mergulham nas profundezas do inconsciente, onde se escondem tensões, contradições e verdades que a sociedade prefere ignorar. Do outro, retornam à superfície trazendo símbolos, ideias e criações que permitem que o coletivo reconheça e elabore aquilo que estava oculto. É por isso que tantos artistas, filósofos, líderes espirituais e pensadores foram, em suas épocas, considerados figuras desconfortáveis ou até perigosas. Eles revelavam verdades que ninguém queria ouvir, mas que eram necessárias para que a consciência coletiva evoluísse. Jung via neles a mesma dinâmica de seus pacientes. Quem vê demais não é aceito de imediato, mas se insistir, acaba mudando o curso da história. Esse papel de mediador tem uma natureza paradoxal. A pessoa nunca se sente plenamente integrada, está sempre um passo fora, observando o que os outros não percebem. Mas é justamente essa posição de estranhamento que lhe permite revelar. Jung dizia que, em certo sentido, esses indivíduos são os olhos do inconsciente coletivo. Enxergam antes, sofrem antes, sentem antes. E, ao traduzir isso em linguagem simbólica, tornam visível para todos o que estava invisível. O preço continua alto: solidão, incompreensão, desgaste. Mas o ganho, quando conseguem suportar e transformar, é imenso. Eles se tornam fontes de renovação, abrindo caminhos que mais tarde muitos irão seguir. Assim, a descoberta perigosa de Jung se desdobra em uma revelação maior. Aqueles que sofrem por enxergar demais podem, se sobreviverem à dor, se tornar profetas modernos, curadores psíquicos ou criadores visionários. Não por escolha, mas porque a própria vida os colocou nesse lugar. Para Jung, a individuação era o caminho pelo qual o indivíduo se tornava inteiro, integrando as partes conscientes e inconscientes de sua psique. E ele percebia que aquelas pessoas dotadas de percepção diferenciada eram muitas vezes forçadas a iniciar esse processo mais cedo e de maneira mais brutal do que as outras. Enquanto a maioria pode viver confortavelmente nas ilusões do cotidiano, quem vê demais não tem escolha. O véu já foi rasgado e a vida comum deixa de ser suficiente. Isso os empurra para a jornada da individuação, ainda que contra a própria vontade. O primeiro estágio dessa jornada é o confronto com a sombra.
Como essas pessoas percebem todas as contradições nos outros, também são obrigadas a enxergar as suas próprias. Não conseguem viver em paz com mentiras internas, porque sua percepção não permite que ignorem o que está escondido. Essa é uma fase dolorosa, em que a visão se volta para dentro e mostra que o abismo externo também existe no próprio coração. O passo seguinte é o encontro com os arquétipos, especialmente figuras interiores como o ânima, ânimos, o velho sábio, a grande mãe ou o próprio self. Nessa fase, a mente simbólica se ativa. Sonhos, visões e intuições se intensificam, oferecendo ao indivíduo uma linguagem para processar aquilo que seria insuportável se permanecesse cru. É nesse ponto que a arte, a mitologia e a espiritualidade se tornam não apenas expressões, mas necessidades vitais. Por fim, a individuação leva ao contato com o self, o centro organizador da psique. Aqui, a visão deixa de ser um fardo isolado e começa a ser vivida como vocação. A pessoa entende que não enxerga demais por acaso, mas porque tem um papel específico no tecido da vida. O que antes era sofrimento sem sentido, agora se torna destino com propósito. Jung acreditava que esse era o ponto decisivo. Ou a visão diferenciada leva à destruição, isolamento, colapso, depressão. Ou conduz à individuação, transformando a pessoa em um ser mais inteiro, capaz de viver sua singularidade como missão. E é nesse processo que o perigo se converte em possibilidade. A mesma percepção que ameaça destruir o indivíduo pode, se integrada, elevá-lo a uma forma de consciência extraordinária, rara e transformadora. Vivemos em uma era em que cada vez mais pessoas experimentam, em alguma medida, aquilo que Jung observou em seus pacientes. O mundo contemporâneo multiplica estímulos, informações e sinais emocionais de forma incessante. Redes sociais, notícias em tempo real, sobrecarga de imagens e opiniões. Tudo isso força nossa percepção a funcionar em níveis cada vez mais intensos. O resultado é que muitos se reconhecem nessa sensação de ver demais. Percebem as contradições de discursos políticos, sentem a artificialidade das redes sociais, captam a falsidade em relações superficiais. Mesmo sem desejar, desenvolvem uma espécie de radar emocional que não se desliga nunca. Esse excesso de percepção leva a sintomas que Jung já havia descrito: ansiedade, sensação de estranhamento, fadiga mental, dificuldade de confiar nas pessoas e até crises de identidade. A diferença é que no tempo de Jung, esses casos eram raros e isolados. Hoje, parecem cada vez mais comuns. É como se vivêssemos em uma cultura que produz videntes à força, pessoas que não conseguem mais se enganar com a mesma facilidade que as gerações anteriores. Para alguns, isso se torna insuportável. Mas como Jung sugeria, essa condição também pode ser vista como um chamado. Em vez de viver aprisionados pelo excesso de lucidez, muitos encontram formas criativas de lidar com ela. Escrevem, pintam, produzem filmes, compartilham reflexões, buscam caminhos espirituais. Outros transformam essa sensibilidade em empatia prática, tornando-se cuidadores, terapeutas, líderes comunitários. É por isso que a descoberta perigosa de Jung permanece tão atual. Ela descreve não apenas um tipo raro de indivíduo, mas uma tendência que nossa época amplifica. Estamos cercados de pessoas que veem demais e que, por isso, precisam aprender a transformar a visão em criação, missão e propósito. Um dos exemplos mais claros está na arte. Muitos escritores, poetas e cineastas relatam viver sobrecarregados por percepções que a maioria ignora. Pense em Franz Kafka, que descreveu com brutal clareza o absurdo da vida moderna, revelando as engrenagens invisíveis de alienação que esmagam o indivíduo. Ou em Sylvia Plath, cuja poesia traduzia o peso de emoções tão intensas que se tornaram insuportáveis em sua vida pessoal. Ambos mostram como o dom de ver além pode se converter tanto em obra imortal quanto em dor insuportável. Na música, artistas como Kurt Cobain ou Amy Winehouse expressaram em suas canções
uma sensibilidade crua às contradições e dores da vida. Eles percebiam o vazio por trás da fama, a falsidade em relações superficiais, e carregavam essa visão em sua arte. Mas, como Jung advertiria, sem encontrar um canal totalmente integrador, acabaram sucumbindo ao peso da própria percepção. Na filosofia e no pensamento crítico, figuras como Michel Foucault ou Zygmunt Bauman trouxeram à tona verdades desconfortáveis sobre a sociedade contemporânea. Eles viam além das aparências institucionais e descreviam as estruturas invisíveis de poder, controle e liquidez que moldam nossas vidas. Suas obras são incômodas porque expõem rachaduras em sistemas que preferimos acreditar sólidos. Na espiritualidade, nomes como Thomas Merton ou até mesmo Eckhart Tolle apontam para algo semelhante. Ambos relatam ter experimentado momentos de percepção tão intensos que a vida comum se tornou insuportável até que encontraram um caminho de expressão espiritual. Transformaram o excesso de visão em ensinamentos que ajudaram milhões. Até em líderes sociais e políticos, esse arquétipo aparece. Pense em Martin Luther King Jr. ou Nelson Mandela. Ambos viam com clareza injustiças que muitos preferiam ignorar. Essa percepção os isolou, os levou à prisão, ao sofrimento, mas também se converteu em força capaz de mobilizar coletivos inteiros. O padrão é o mesmo que Jung descreveu em seu consultório em 1913. Quem vê demais paga um preço. A diferença está em como canaliza essa visão, se em silêncio doloroso, que leva à destruição, ou em expressão criativa e transformadora, que deixa marca na história. Pense, por exemplo, em um professor sensível, que percebe quando um aluno sorri, mas na verdade está escondendo dor ou vergonha. Enquanto outros passam batido, ele capta a atenção, a insegurança, o olhar vazio. Esse tipo de percepção diferenciada pode ser exaustivo, porque significa carregar a dor alheia, mas também pode se tornar uma vocação, o professor que enxerga além das notas e consegue tocar vidas de verdade. O mesmo acontece com terapeutas, médicos ou cuidadores. Muitos relatam que não apenas ouvem o que o paciente diz, mas sentem aquilo que não é dito. Um tom de voz, um gesto, um silêncio cheio de peso. Essa habilidade, se não for equilibrada, leva facilmente ao desgaste e à exaustão emocional. Mas quando integrada, pode transformar esses profissionais em curadores autênticos, capazes de oferecer algo além de uma técnica, uma presença que reconhece a alma do outro. Esse arquétipo também aparece em jovens que se sentem deslocados. Muitos deles dizem frases como "percebo coisas que ninguém mais parece notar", ou "é como se eu enxergasse o vazio atrás das máscaras sociais". Sem compreender o que acontece, esses jovens acreditam estar quebrados ou estranhos. Mas, sob a ótica de Jung, o que vivem é justamente a ferida da visão diferenciada. Foram arrancados das ilusões cedo demais e agora precisam encontrar um caminho simbólico para lidar com isso. Até mesmo em relações familiares, isso se manifesta. Há filhos que percebem tensões ocultas entre os pais antes de qualquer briga acontecer, ou pessoas que captam ressentimentos em encontros de família, mesmo quando todos sorriem. Essas percepções não desaparecem, e se não forem compreendidas, geram angústia e isolamento. Jung dizia que essas figuras comuns são tão importantes quanto os grandes nomes da história. São os videntes silenciosos que, mesmo sem palco, carregam a mesma ferida e o mesmo potencial. Se encontram expressão, seja em conversas profundas, em escrita, em arte, em espiritualidade ou até em simples gestos de empatia, tornam-se pequenos faróis no cotidiano, iluminando espaços que de outro modo permaneceriam escuros. Jung compreendia que uma das maiores tragédias da percepção diferenciada era o isolamento. Quem vê demais sente que fala uma língua que ninguém entende. Cada tentativa de compartilhar a visão encontra resistência, incredulidade ou até hostilidade. A sociedade rejeita o vidente não apenas porque ele incomoda, mas porque sua lucidez ameaça a ordem das ilusões coletivas.
Para evitar que essa solidão se transforme em desespero, Jung ressaltava a importância de encontrar comunidade. Não no sentido de um grupo comum, mas de pessoas capazes de oferecer ressonância. Outros que compartilham a mesma ferida, ou ao menos que estejam abertos a ouvir sem julgar. Esse encontro cria uma ponte psíquica. O indivíduo percebe que não está sozinho, que existe um fio invisível ligando-o a outros buscadores. Quando a comunidade externa não está disponível, o recurso é a criação de espelhos simbólicos. Jung via nisso o poder dos mitos, das religiões, da filosofia e da arte. Ao ler sobre Cassandra, Tiresias, Jeremias ou os xamãs iniciados, o paciente reconhecia que sua experiência não era uma aberração, mas parte de um padrão arquetípico. Esses personagens se tornavam companheiros invisíveis de jornada, aliviando a solidão e oferecendo um mapa de sobrevivência. Jung também acreditava que os sonhos cumpriam esse papel. Eles forneciam imagens de compensação, apresentando figuras interiores, mestres, guias, arquétipos protetores, que apareciam para sustentar o indivíduo no período de crise. O inconsciente coletivo, através dos sonhos, oferecia uma espécie de comunidade simbólica, uma lembrança de que a psique humana compartilha dramas universais. Sem essa comunidade, seja externa ou interna, o risco era a dissolução. A visão excessiva se tornava intolerável, levando à exaustão, ao colapso ou à loucura. Mas com ela, a ferida se transformava em fonte de sentido. Jung resumiria isso, dizendo que ninguém suporta carregar a verdade sozinho. É preciso partilhá-la, ainda que seja com símbolos ou com a memória dos que já viveram antes de nós. Na tradição bíblica, o atalaia era aquele que subia à torre da cidade para vigiar. Sua função não era viver tranquilamente como os outros, mas manter os olhos fixos no horizonte, pronto para detectar sinais de perigo invisíveis à multidão. Se o inimigo se aproximava, o atalaia precisava soar o alarme, ainda que ninguém quisesse ouvir. Essa imagem se encaixa de forma impressionante no arquétipo descrito por Jung. O indivíduo de percepção diferenciada é, em certo sentido, um atalaia psíquico. Ele percebe antes que todas as tensões escondidas, os colapsos que se anunciam, as falsidades que corroem relações, instituições e até sociedades inteiras. Sua sensibilidade funciona como uma antena constantemente voltada para o invisível. Mas, assim como na Bíblia, o destino do atalaia raramente é confortável. Muitas vezes, quando anuncia o perigo, é ridicularizado ou ignorado. O povo prefere acreditar que nada acontecerá, que tudo está sob controle. O resultado é que o atalaia carrega uma solidão dupla, primeiro por ver demais e depois por não ser acreditado. Exatamente como Cassandra na mitologia, ou como os profetas que alertavam Israel, mas eram perseguidos e rejeitados. Jung reconhecia esse padrão. Para ele, esses indivíduos viviam uma espécie de vocação trágica. Eram chamados a enxergar aquilo que os outros não querem ver. Não tinham como fugir desse chamado, porque a visão já lhes havia sido dada. A única escolha real era entre ser destruído pelo fardo ou transformá-lo em missão. E aqui está a ressonância profunda. Assim como o atalaia bíblico era responsável não apenas por si, mas por toda a cidade, Jung via que esses indivíduos também tinham uma função coletiva. Não eram apenas pessoas estranhas ou sensíveis demais, mas guardiões psíquicos, capazes de revelar verdades necessárias para a sobrevivência espiritual do grupo. No entanto, o preço continuava alto. Carregar a visão significa conviver com a incompreensão, a rejeição e, muitas vezes, a exaustão. Ainda assim, tanto na Bíblia quanto em Jung, a mensagem é clara: quem enxerga além não pode viver como os outros. Precisa aceitar que sua vida é vigília. Jung acreditava que o inconsciente coletivo nunca desperta de uma vez só. Ele envia sinais primeiro para indivíduos isolados, aqueles que têm a sensibilidade de captar o que está por vir. São como sentinelas psíquicas, que percebem mudanças profundas antes que o coletivo esteja pronto para enxergá-las. Esses indivíduos carregam a visão em estado bruto
e por isso sofrem. Estão à frente de seu tempo, vivendo hoje tensões que a sociedade só reconhecerá amanhã. É como se fossem obrigados a suportar antecipadamente o peso da transformação coletiva. Jung via neles a vanguarda da consciência, mas também reconhecia que essa posição era extremamente solitária. Ele escreveu em suas obras que muitos movimentos culturais, artísticos e espirituais nasceram exatamente desse processo. Primeiro, uma minoria sensível sofre em silêncio, captando rachaduras no tecido social. Depois, essa dor se transforma em símbolos, obras, discursos e gestos que parecem desconexos ou estranhos. Com o tempo, esses símbolos se espalham e passam a ser compreendidos pelo coletivo, abrindo espaço para um novo estágio de consciência. Assim, o indivíduo que vê demais cumpre uma função essencial. Ele é o laboratório vivo da evolução psíquica da humanidade. Carrega em si as contradições, dores e presságios que um dia se tornarão temas de toda a sociedade. Seu isolamento, por mais doloroso que seja, é parte do processo de gestação do novo. Jung associava isso ao arquétipo do profeta, mas também ao do herói mítico, aquele que desce sozinho ao submundo, enfrenta monstros invisíveis e retorna transformado, trazendo ao povo uma verdade ou um tesouro. Essa descida era para ele a metáfora perfeita da individuação, a jornada de quem atravessa a dor do excesso de visão para emergir com algo que beneficia não apenas a si, mas a todos. No fundo, a descoberta perigosa de Jung não falava apenas de indivíduos excepcionais, mas do mecanismo pelo qual a humanidade desperta. Sempre haverá aqueles que veem antes, sofrem antes e anunciam antes, e ao fazê-lo, preparam o caminho para que o coletivo alcance um nível maior de consciência. Se Jung estivesse vivo hoje, talvez dissesse que vivemos exatamente em um desses períodos críticos da história, um momento de mutação da consciência coletiva. Nunca estivemos tão expostos a fluxos de informação, emoções e contradições como agora. As redes sociais transformaram cada pessoa em um transmissor de sinais psíquicos, expressões, opiniões, emoções cruas, criando um campo coletivo de tensões quase impossível de filtrar. Isso significa que milhares de pessoas, mesmo sem perceber, estão desenvolvendo o que Jung chamaria de percepção diferenciada. Captam microexpressões em vídeos, sentem a falsidade por trás de discursos públicos, intuem os vazios que sustentam muitas narrativas sociais. Esse fenômeno tem dois lados, exatamente como Jung descreveu. De um lado, uma epidemia de ansiedade, depressão e sensação de não pertencimento. Pessoas que não conseguem mais descansar porque enxergam o excesso de contradições ao redor. De outro, uma explosão de criação simbólica. Nunca se produziu tanta arte, tanta filosofia alternativa, tanta busca espiritual. É como se o excesso de percepção estivesse forçando milhões a se tornarem criadores de símbolos para suportar o peso do que captam. Jung veria isso como um sintoma de que o inconsciente coletivo está pressionando por um salto evolutivo. Em seus escritos tardios, ele dizia que a humanidade só avança quando confrontada com contradições insuportáveis. O que antes era tolerado se torna inaceitável, e o espírito do tempo exige uma transformação. Nesse contexto, os videntes modernos, pessoas comuns que sentem demais, veem demais, pressentem demais, não são um acidente. São os atalaias de uma consciência em transição. Estão pagando o preço da lucidez antecipada para que, no futuro, o coletivo possa integrar o que hoje ainda parece insuportável. É por isso que tantas pessoas relatam hoje o mesmo dilema que Jung descreveu em 1913. Vejo demais e isso me destrói. Mas, ao mesmo tempo, esse excesso de visão já está abrindo novas possibilidades de cultura, de espiritualidade e até de ciência. Assim, a descoberta perigosa de Jung não é apenas uma curiosidade clínica do passado, é um mapa para entender a nossa própria época, um tempo em que multidões estão sendo forçadas a viver como videntes e em que a grande questão
é se seremos esmagados pela visão ou se a transformaremos em algo extraordinário. Hoje, vemos ao redor do mundo sinais claros de que uma parte da humanidade está captando tensões que o restante ainda tenta negar. Esse é exatamente o movimento que Jung descrevia. A visão começa nos indivíduos sensíveis e só depois alcança o coletivo. Um dos exemplos mais visíveis é a crise ambiental. Décadas atrás, apenas alguns cientistas, filósofos e ativistas percebiam a profundidade do problema. Eram ridicularizados como alarmistas. Hoje, milhões compartilham essa visão, sentem que há algo errado no modo como vivemos e pressentem o colapso que se aproxima. Esse alarme coletivo tem raízes no mesmo arquétipo do vidente, enxergar o que ainda está encoberto, mesmo que isso doa. Outro fenômeno é a sensibilidade social crescente. Temas como desigualdade, racismo, violência psicológica ou exclusão, antes tratados como marginais, agora estão no centro do debate. Pessoas comuns, que antes não percebiam essas tensões, agora dizem: "Eu não consigo mais ignorar." É o despertar de uma percepção diferenciada em escala coletiva. Na esfera mais íntima, isso aparece no aumento de crises de identidade. Muitos relatam que não conseguem mais viver papéis sociais pré-fabricados. O emprego que não tem sentido, a relação baseada apenas em aparência, o estilo de vida vazio. Esse desconforto massivo é um sintoma da visão emergente, enxergar a falsidade atrás da normalidade. Jung chamaria isso de um rasgar do véu coletivo. Até a explosão de interesse por psicologia, espiritualidade e autoconhecimento pode ser vista assim. Nunca tantos buscaram terapia, meditação, religiões alternativas, astrologia ou práticas de cura simbólica. É como se a sociedade, incapaz de suportar o peso da percepção crua, estivesse em desespero por símbolos que deem sentido ao caos. E, paradoxalmente, essa mesma visão diferenciada se manifesta no lado sombrio da cultura digital. A obsessão com teorias da conspiração, fake news e realidades paralelas. Jung talvez diria que isso é uma tentativa desesperada do inconsciente coletivo de dar forma simbólica ao invisível, ainda que de forma distorcida. Quando não há mitos saudáveis, surgem mitos tóxicos. Tudo isso aponta para o mesmo núcleo. Nunca tantos viram demais. Nunca tantos sentiram, ao mesmo tempo, a rachadura sob os pés da civilização. E como Jung já alertava, o desafio é o mesmo do paciente de 1913. Ou seremos esmagados por essa visão, ou a transformaremos em criação simbólica, consciência mais alta e novos caminhos de vida. A descoberta mais perigosa de Jung não foi apenas sobre alguns pacientes raros. Foi sobre todos nós. Ele percebeu que existe um preço para quem enxerga além, seja um indivíduo isolado em 1913, seja uma sociedade inteira em nossos dias. Ver demais pode destruir, mas também pode transformar. O dom da percepção diferenciada expõe rachaduras, revela mentiras, antecipa colapsos. Ele arranca o véu e nos mostra a realidade nua. E como Jung advertiu, nenhum ser humano suporta a verdade crua por muito tempo. Precisamos de símbolos, de arte, de espiritualidade, de narrativas que deem forma ao invisível. Só assim a visão deixa de ser maldição e se torna missão. Por isso, a pergunta que Jung deixou para nós é simples, mas decisiva. O que você faz com aquilo que vê? Ignora e finge não perceber? Se deixa esmagar pela solidão e pela dor? Ou encontra um caminho para transformar essa visão em criação, cura e consciência? Jung acreditava que a resposta a essa pergunta define destinos, não só de indivíduos, mas de civilizações. A visão pode nos isolar ou pode nos elevar, pode nos destruir ou pode nos iniciar. E no fim, só há duas opções: ser devorado pelo excesso de lucidez ou se tornar alguém extraordinário, capaz de traduzir o invisível em algo que desperte os outros. Esse é o verdadeiro perigo que Jung revelou. Não é o que você vê, mas o que faz com o que vê.